Olá, pessoal. Você conhece o poder transformador de fazer parte de um círculo de mulheres? Nos últimos anos, o poder feminino virou assunto no mundo todo. Movimentos como o Me Too, que convoca as vítimas de assédio a se pronunciar, impulsionaram profundas transformações na sociedade. A cada minuto, que bom isso, hein, gente? São criados grupos presenciais ou virtuais para que as mulheres se apoiem mutualmente. Lutar por causas que consideram justas é um dos propósitos também. Isso é uma realidade aqui no Brasil também. Aliás, esse tema é um tema que eu sou apaixonada, porque a minha formação de guardiãs, é a primeira vez que eu falo de uma formação aqui, né? Ou que eu divulgo algum trabalho meu, porque está sempre sendo divulgado, mas esse tema para mim em especial é muito importante, porque esse curso, essa formação foi a primeira a nível mundial, e ela é algo muito especial, é a menina dos meus olhos, né, dentro dos meus cursos digitais. Enfim, isso é uma realidade aqui no Brasil também, como bem exemplificam o aumento do número de círculos de mulheres e trabalhos voltados a pautas direcionadas à mulher. Nesses grupos, discutem-se sobre muitos assuntos essenciais. Por exemplo, a gente fala sobre questões sociais, políticas, emocionais, são vários pilares. Enfim, a ideia é o empoderamento, o autoconhecimento, o autoamor, autovalor e um espaço seguro para que a gente possa colocar a mão no nosso microfone, seja ele realmente presencial, mas colocar a nossa voz no mundo. Será que é possível trabalhar com círculos de mulheres, círculos mistos, círculos de crianças? Será que a gente pode receber mulheres trans dentro de um círculo de mulheres? Enfim, será que é uma profissão hoje trabalhar com círculos femininos? Eu sou a Soraya Mariani e esse é o 16º episódio do Afrodites Pod Talks. Rufem os tambores. Tá, 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 pode rufar mesmo. Tá, 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 tá. Nossa convidada nesse episódio tem muito para acrescentar sobre essa temática. Mariana Leal, sacerdotisa wiccaniana, iniciada na tradição diânica nemorenses. Você foi iniciada pela Marisa? Sim. Marisa, que é uma outra amigona que logo vai estar aqui também. Estudante eterna de bruxaria e nessa vida há mais ou menos 20 anos, guardiã de círculos de mulheres, facilitadora do Sagrado Feminino há 6 anos, idealizadora de um coletivo que eu sou apaixonada. Gente, respeita as bruxas da quebrada. Pô, pô, pô. Isso é uma marquinha? Pô, pô, pô. Como é que é? Pô, pô, pô. Eu adoro isso, gente. E da roda de cura de Brígida Bileges, é assim que se fala? Brigitte Bileges. Tá, Bileges, tá. Na vida civil, ela é educadora, a gente compartilha dessa profissão, pedagoga, psicopedagoga. Você também foi para psicopedagogia? Sim. Que legal! Foi uma formação que eu fiz, já aqui conversando com a minha convidada, que eu acabei não aproveitando tanto como eu achei que ia aproveitar, mas eu adorei na época, foi muito importante para mim, para reconhecer o que eu tinha feito na escola, né? Eu tive a escola de educação infantil, mas eu me apaixonei por psicopedagogia por outras coisas também, a ideia das mandalas, das pinturas, da educação num formato mais lúdico. Sim, sim. Né? Bem legal. Ela é psicanalista também e ela atua bravamente na carreira do magistério há mais de 20 anos. Então, é um papo de coração para coração. Mari, tô muito feliz que você tá aqui, viu? Obrigada, sou. Muito feliz. Eu tô amando muito já. Feliz de te ver brilhando, assim, eu fico muito... É bem real isso em mim. Eu há muitos anos, eu sempre fico muito inspirada quando eu vejo mulheres como você. Mulheres como essa turma que você une de mulheres lindas, esse trabalho que é totalmente, claro, não é, quando a gente fala inclusivo, parece que a gente está excluindo algo já, né? Mas esse trabalho que agrega, né? Agregar. Que ele associa, que ele traz para perto. Eu tenho acompanhado você não só no museu, né, de bruxaria, que é a idealização do nosso amigo que a gente estava batendo papo há pouco, Sim, Claudinei sim. Prieto, na loja, né, da Cíntia, ali que tá a Old Religion também, pessoas que são nossos amigos, mas vendo o teu trabalho, eu fiquei
é visceral. Eu acompanhei o seu trabalho, né? Eu fui convidada por Sim. você. Isso é muito gostoso de estar com você. Mas a força da tribo, a força do clã, é Exato. visceral. Mas fala um pouquinho de você. O que é o Círculo de Mulheres? E o que você está fazendo aqui hoje? O que nós vamos falar hoje? Primeiro de tudo, né? Você foi uma grande inspiração para o meu trabalho com as mulheres. Fui uma de suas alunas, né? E foi o que me deu o insight para começar a ter coragem, né? De conduzir um trabalho formal com mulheres. E misturando tudo, né? A minha história de vida, a minha profissão, o meu contato com a periferia, porque eu trabalho na escola pública. Sou uma mulher vinda da periferia, né? Da Zona Sul de São Paulo. Pensei, por que não oportunizar essa potência que é o Círculo de Mulheres de uma maneira acessível, dentro da quebrada, dentro de um contexto desse lugar da mulher de periferia, né? Vamos lá? Vamos juntas, né? E percebi que era uma necessidade muito forte. Mulheres trabalhadoras, mães solo, que não tinham um tempo hábil para pensar em si. E muito menos cogitar questões como a sororidade, porque era uma questão de sobrevivência na selva de pedra, Sim. né? Nunca que podia imaginar que elas tinham esse direito de ter um tempo para si, de se olhar, de se reconhecer como deusas, como sagradas. Porque assim, a gente pega um livro sobre o sagrado feminino... A gente vê lá, o aspecto da deusa Atena, da deusa Afrodite, da deusa não sei o que lá. E às vezes essa narrativa está muito distante, elitizada, Sim. de uma mulher que está ali na labuta todo santo dia, tendo que levar menino na escola. Não conecta. Não quer, porque distante. ela não tem uma conexão, porque não dá nem tempo, talvez. Não é porque ela não tenha um olhar para isso. Não deu tempo, não chegou ainda. Não chegou. Tem que entrar por um outro viés, né? Exatamente. E foi com essa inquietação, né, vamos dizer assim, que surgiu o trabalho com os círculos de mulheres. Claro, a partir de uma formação que eu fiz e outras mulheres do coletivo fizeram, né? Fizemos com você, inclusive. Gente, é muito incrível saber disso cada vez mais, sim. né? Quando você esteve em casa, a gente papiou um pouco disso, né? Exato. E aí nascer esse trabalho, né, marginal e assim, mais impressionante ainda é o tamanho que ele tomou, porque aí a gente percebeu que muitas pessoas falavam desse lugar, né? De não se achar encaixando num círculo tradicional de mulheres. Porque, assim, apesar de ser um tema que deveria ser matéria de escola, né? Devia ser disciplina escolar. Seria muito importante. É muito triste, às vezes, a gente vê a elitização que o nicho do sagrado feminino acabou sofrendo ao longo dos anos. Ele vem de uma luta política, social, que pertencia a todas, e de repente ele tomou um rumo meio elitizado e se distanciou das outras mulheres. Sim. Né? Sim. E aí, como é que a gente faz para voltar a dizer para essas mulheres, venham cá, mulheres, vamos, né? E não apenas isso, pensando, né, em todas as questões contemporâneas, de questões de gênero, mulheres trans, pessoas de gênero não binário, de gênero fluido, gênero neutro. Como é que essas pessoas podem se ver nessa perspectiva de um círculo do sagrado feminino, que não é mais só um círculo de mulheres, mas um círculo de feminilidades? Sim, vamos dizer assim, né? Adoro. De corporeidades femininas múltiplas. Sim. Muitas pessoas se viram nesse lugar de quebrada como marginal, né? De, opa, peraí, você tá falando comigo também, você tá falando comigo também. Que tem a ver com a consciência feminina, que é um texto até que eu trouxe aqui da Riane Esler, que ela coloca naquele livro dela, O Cálice e a Espada, que é um livro um tanto, com uma linguagem um tanto difícil de se ler, mas tem uns trechos que são bem legais. E ela fala dessa questão da consciência feminina. Mas continua essa fala que tá bem interessante. Sim, que é uma consciência que pertence a todas as pessoas, né? Sim. E aí, a partir disso, de desconstruir essa imagem
estereotipada que as pessoas têm do círculo de mulheres, porque eu já ouvi, inclusive, mulheres com conhecimento, dentro até da própria bruxaria, falando, eu tenho ranço de círculo de mulheres. Nossa, isso me doeu tanto, porque eu vim de uma experiência tão acolhedora, falei, gente, como assim tem ranço? Não pode, vamos desconstruir esse ranço, né? E fazer essa sensibilização para que as pessoas percebam, olha, não é só falar da deusa, da menstruação, do útero, botar a florzinha na cabeça e sair dançando. É sobre política, é sobre conscientização, é sobre se entender na sociedade, é sobre se respeitar, é sobre entender o que está no seu entorno, quem são as pessoas com as quais você se relaciona. É tudo isso, tudo isso. É ritualizar, é fazer umas bruxarias, sim. No nosso caso, principalmente. Né? Tá. Vamos fazer bruxaria, sim. Sim, sim. Né? Até porque o resgate dos rituais tá nessa perspectiva de conexão com o sagrado, né? Sim. É se reconhecer como um ser sagrado. E isso não quer dizer que para isso você tem que ser uma mulher geneticamente nascida, com cabelo XPTO, com o corpo assim, com o tipo físico assado, né? É essa imagem, é esse paradigma que a gente precisa quebrar. E felizmente, né, eu vejo essa movimentação acontecendo. É muito legal eu ver que as mulheres estão cada vez mais com consciência disso. Mulheres pretas tomando a voz e dizendo do seu protagonismo. Mulheres trans tomando a voz e dizendo do seu protagonismo. Mulheres periféricas tomando a voz e dizendo do seu protagonismo. Saindo desse nicho elitizado e chegando em outros lugares. Nos territórios indígenas, nos territórios quilombolas, nos territórios que estão ali à margem da sociedade, e essas mulheres ganhando voz. Isso é o despertar do sagrado feminino. Sim, faz todo sentido o que você está falando, e essa visão política em que quando você chega em todos esses lugares e você consegue chegar e permear e desmistificar essa ideia, sim, que ainda tem. Eu ouvi muito isso sobre o sagrado feminino ser algo elitizado, porque no meu trabalho, sempre quando eu tive espaço, sempre era importante ter eventos acessíveis a todos. Então, quem não me conhece e tem uma ideia, às vezes, do encontro mundial, que é um encontro que, sim, ele pode dar uma impressão de ser elitizado, até pelo valor, né, da entrada, mas tinha todo um contexto por trás dele. E a gente, sempre na Ciranda da Lua, tinha o Mar de Amor. É que você não pegou essa época, né? Não, infelizmente não. O Mar de Amor acontecia toda quarta-feira, e a ideia era trazer a dança, né? E era aberto a todos, né? Todas as formas de expressão e opções. E ele acontecia gratuitamente, aberto toda quarta-feira. A gente tinha também as tendas vermelhas que aconteciam. Então, mas às vezes eu não chegava nesses lugares, eu não conseguia. Não tinha tanto. Quando a Ciranda tinha Orkut no começo, era e-mail, né? Quando a Ciranda da Lua existia. Então faz muitos anos, né? Então a gente tinha referências de um movimento começando, mas ainda era muito pouco falado isso tudo aqui no Brasil. Se falava muito nas rodas de bruxaria, já existia um movimento da deusa, mas não se usava muito esse termo, né? Círculo de mulheres e sagrado feminino. Então eu acho incrível, porque por mais que eu fizesse, querendo ou não, eu tinha um espaço na Vila Mariana, aclimação, um espaço que às vezes as pessoas não chegavam, não conseguiam, talvez até imaginassem que não era para elas, por não ter informação suficiente como tem hoje, né? De que existe um movimento mundial que a gente pode fazer uma abertura aí, né, para a espiritualidade feminina, ou não. Tem pessoas que trabalham que têm um viés social, cultural, político, né, econômico. Quando você traz autoconhecimento para um grupo de periferia de mulheres, isso são projetos que eu tenho amigas que estão fazendo hoje, e você traz, né, de repente, capacitações, desenvolve, informa, dá uma informação, e essa mulher tem um lugar de acolhimento, é óbvio que essa pessoa vai começar a galgar um caminho diferente. Porque tem uma tribo.
Faz toda a diferença. Sim. Você se sentir pertencendo. É. Você se sentir acolhido de alguma forma. Você fala assim, olha, eu não tô doida sozinha, tem mais doido comigo. A hipótese, né? Do será que o mundo é isso mesmo? Será que eu tô tão exausta e eu tenho que ultrapassar essa exaustão? Será que quando eu falo um pouco mais firme, eu sou uma mulher agressiva, então? Será que eu tenho que aceitar qualquer coisa? É sobre isso que a gente fala nos círculos muito. E essas reflexões, elas precisam chegar nas pessoas.